Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis do canal Café de 10. Hoje eu vou estar passando aqui os 5 erros que eu cometi quando eu comecei a minha jornada de investimentos lá no início da minha caminhada. Eu cometi esses 5 erros e eu vou estar passando ele aqui para vocês, então fiquem até o final do vídeo. Mas antes, um gole no café. Bora ganhar dividendos. Bom pessoal, estou aqui no quadro onde eu gosto de fazer a minha playlist de vídeo diversos. Eu gosto de trazer assuntos interessantes, assuntos legais aqui para vocês. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva. Deixa o like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein, pessoal? Bom, vamos lá. O primeiro erro que eu cometi foi deixar dinheiro na poupança. Isso aqui é um erro comum que muita gente comete, deixar dinheiro na poupança. Por quê? Porque as pessoas acham que o dinheiro vai render se ficar na poupança. Eu era uma dessas pessoas que acreditava que se eu deixasse o dinheiro lá na poupança, o meu dinheiro ia render, ia ter lá um lucro com o meu dinheiro na poupança. Ele rende, só que ele rende muito pouco. A rentabilidade do dinheiro na poupança é baixíssima, é muito fraca. Eu, na época que comecei a fazer os meus investimentos, quando eu comecei minha jornada de investidor, há mais de 2 anos atrás, eu ganhava o meu dinheirinho, tinha meus gastos fixos, porque eu sou estudante ainda, mas naquela época eu já era estudante, eu transferi apenas para o lugar onde eu estou estudando hoje, mas aí eu tinha meus gastos fixos, gastava, e o que sobrava eu deixava o meu dinheiro na poupança, achando que ele ia render, que ele ia crescer, que o meu dinheiro ia se valorizar bastante, mas não, ele se valoriza pouco, a caminhada do dinheiro na poupança é baixa, porque o rendimento que você tem com o dinheiro na poupança é baixíssimo, é muito baixo mesmo. Aí o segundo erro que eu cometi foi não ter uma metodologia de investimentos. Metodologia de investimentos. Por quê? Porque no começo, quando eu investi, quando eu percebi que deixar meu dinheiro na poupança, porque aí já linka, né, um erro no outro, porque aí eu achei e falei assim, pô, agora eu vou tirar o meu dinheiro da poupança, né? Pô, agora eu vou fazer meu dinheiro render. Aí eu vou fazer o quê? Vou investir, né? Vou colocar meu dinheiro nos investimentos, que agora ele vai render muito mais que a poupança. Só que aí quando eu comecei a investir, eu não tinha nenhuma metodologia de investimentos, eu não tinha nenhuma estratégia. Eu peguei, todo mundo sabe que eu comecei meus investimentos nos fundos imobiliários, minha carteira no começo era 100% fundos imobiliários, aí eu ia lá e colocava o meu dinheiro lá e falava assim, poxa, agora estou investindo, agora vai render, vai isso, só que eu não estudava nada, não tinha nenhum conhecimento sobre a bolsa de valores, não tinha conhecimento nenhum sobre os fundos imobiliários, mesmo investindo neles, eu não estudava os fundos imobiliários que eu ia investir. Eu comecei comprando 3 fundos imobiliários de papel de cara. Perdão, pessoal, comecei comprando 3 fundos imobiliários de papel de cara. O primeiro foi o VSLH11, que hoje ele não vale nada, não, não custa, assim, ele tem o seu valor ainda, bem baixíssimo, mas na época ele custava R$ 10, hoje ele deve estar ali na casa dos R$ 2, R$ 3, ou um pouquinho mais, não sei, porque eu investi nele sem estudar, aí eu já investi no MXRF11, no VGHF11, mas esses foram os 3 primeiros fundos imobiliários que eu comprei sem conhecimento nenhum, só entrava na corretora lá, colocava o meu dinheiro, comprava ele e pronto, e já saía, sem nenhum estudo, sem nada, eu não tinha nenhuma estratégia. Isso é um erro muito grande, você não ter estratégia, você não colocar metas, porque depois que eu comecei a colocar minhas estratégias a jogo mesmo, a preço, falar, putz, quando eu parei, falei assim, nossa, meu dinheiro está começando a render agora. Por que será que ele está rendendo? O que está acontecendo? Eu falei, não, pera lá. Será que se eu começar a aportar mais e mais e mais todos os meses, eu vou ter um rendimento maior com esses investimentos que eu estou tendo, né? Na época era só os fundos imobiliários, eu falava assim, será que com esses fundos imobiliários ele pode render muito mais? Eu posso ter um rendimento mensal de dividendos maiores? Aí eu comecei a cortar uma festinha que eu ia, uma cervejinha que eu gostava de tomar, um restaurante que eu gostava de ir, um iFood que eu gostava de pedir. Eu comecei a poupar mais dinheiro, a guardar mais dinheiro para investir, não deixar na poupança, pessoal, para investir e falar assim, nossa, agora eu vou aumentar. Aí o meu fluxo de dividendos por mês começou a aumentar cada vez mais e mais. Eu falei, nossa, agora eu tenho que continuar, não vou parar mais, agora eu vou sentar e estudar. Foi aí que eu comecei a sentar e estudar, mas foi a partir desse erro que eu comecei a fazer isso. Aí o terceiro erro que eu cometia na época foi não balancear a carteira. Isso aqui é um erro que talvez muitas pessoas devem cometer, não balancear a carteira. Você vai lá e começa a investir, 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 você só quer investir naquele, eu gosto, só um exemplo, do MXRF11, eu gosto só do Banco do Brasil, se você investe em ações. Vou só colocar dinheiro nela e não vou balancear. Se ela está subindo, eu estou colocando dinheiro. Se ela está caindo, eu estou colocando dinheiro. Aí os outros ativos que eu tenho na minha carteira, porque assim, diversificar, para quem gosta, uma coisa boa. Eu gosto de diversificar a minha carteira, mas, por exemplo, se você é uma pessoa que só investe em ações ou só investe em fundos imobiliários, você tem que se diversificar. Você não vai ter só uma ou duas ações ali na sua carteira. Se você tiver duas,
Você tem que balancear entre as duas, porque se uma valorizar e a outra cair, você vai ficar só aportando nessa empresa que está só valorizando e deixar essa que caiu aqui. Você vai equilibrar a sua carteira. Lógico, só porque ela está subindo não quer dizer que ela está cara também. Aí tem que estudar, saber o que está acontecendo com a empresa. Mas você tem que saber balancear e equilibrar a sua carteira. Isso é uma coisa que eu não fazia. Aí a minha rentabilidade ali, a minha valorização na minha carteira era muito baixa. Depois que eu aprendi a balancear a minha carteira, a minha valorização mudou, a minha rentabilidade, o meu ganho de capital cresceu cada vez mais e vem crescendo cada vez mais todos os meses que passam. Aí linkando com o quarto erro que eu cometi na época, foi não ter estômago para o mercado. Não ter estômago para o mercado. Isso aqui é muito... Olha, muitas pessoas não têm estômago para o mercado. São aquelas pessoas que não servem para estar no mercado. Se você tem medo do mercado, eu já falo para você, tome cuidado com os investimentos. Seja extremamente cauteloso e seguro nos investimentos que você vai fazer se você não tem estômago para o mercado. Porque, nossa, estou indo ali investindo, tá dando certo meus investimentos, estou caminhando com os investimentos ali, tá dando tudo certo. Aí dá uma crise. Nossa, deu uma crise nos investimentos, pá, caiu as ações, os fundos imobiliários caíram, tá tendo uma crise, né? Os outros ativos estão caindo também. O que está acontecendo? Estou desesperado, vou vender, vou perder dinheiro. Mas é só ter calma, você tem que saber o que está acontecendo com a empresa. O que aconteceu? Por que está tendo essa crise? Aconteceu alguma coisa? Está afetando diretamente os fundamentos da empresa? Você tem que ir lá estudar, ver o que está acontecendo. Por que está assim? Por que não está? Se está afetando os fundamentos da empresa, aí sim, a empresa fez alguma coisa errada, vai continuar fazendo coisa errada e beleza. Mas se os fundamentos da empresa não mudaram, mesmo com a crise que está no mercado, e se ela continua pagando os dividendos que ela vai pagar e aumentando seus dividendos, se ela está excelente, se a empresa está funcionando super bem, se o fundo está funcionando super bem, para que eu vou me desesperar? Para que eu vou achar que eu vou perder dinheiro? Entendeu? Porque é aquele negócio, você tem que comprar aos sons de canhões e vender aos sons de violinos. Essa é uma frase fantástica, uma frase muito boa para você ter aí no seu caderninho, para você anotar, porque é quando o mercado está ali em desespero, desesperado, vai vender todo mundo, você acha que você vai junto com a maré. Mas não. Essa é a hora que o mercado está desesperado, que é a hora que você vai encontrar as melhores oportunidades do mercado. Quando o mercado está naquele mar vermelho, é que você vai encontrar as melhores oportunidades, entendeu, pessoal? Então, eu não tinha estômago, eu tinha muito medo, falando assim, nossa, meus fundos imobiliários está caindo, o que eu faço agora? Estou desesperado, será que eu compro, será que eu não compro? Vou vender, o que eu vou fazer? Eu não tinha estômago nenhum, mas agora eu sou forte, sou investidor muito bom. Assim, eu me considero, né? Porque sei encontrar algumas oportunidades, sei estudar o mercado, eu tô ali todos os dias, eu tô literalmente todos os dias estudando o mercado, estudando as empresas, eu sento e estudo toda a minha carteira, quase todos os dias. Não sei se é uma coisa boa de se fazer, mas eu tô ali lendo todas as empresas que eu tenho na minha carteira, todos os ativos que eu tenho na minha carteira, seja no Brasil, seja no exterior, eu estudo elas quase todos os dias, eu tô sentado e lendo sobre a empresa. Então hoje eu tenho estômago, é muito importante você ter estômago para o mercado financeiro, beleza? E a quinta e última erro que eu cometi foi negligenciar o longo prazo. Negligenciar o longo prazo. Isso aqui, hoje eu sou um investidor de longo prazo. Eu sei o poder que tem os juros compostos, eu sei o poder que tem o longo prazo nos investimentos. Antes eu não tinha, eu pensava assim, vou colocar meu dinheiro ali, vou investir, mas será que vai render? Será que daqui 5, 10, 15 anos vai ser muito bom isso? Será que minha carteira vai aumentar? Será que o meu ganho de capital vai ser grande? Será que a minha escadinha de dividendos vai ser grande? Eu negligenciava o longo prazo, eu não pensava nisso. Falava assim, será que vai acontecer? Será que não vai? Eu tinha essa mentalidade fraquíssima, essa mentalidade de pobreza que muitas pessoas devem ter também. Então, depois que eu parei, juntei todos esses 4 primeiros erros, no quinto, aí que eu fui ver que o longo prazo funcionava. A hora que eu comecei a estudar, comecei a ver que o dinheiro estava rendendo, falei assim, nossa, deixa eu fazer umas contas de juros compostos, essa fórmula maravilhosa, essa fórmula linda de juros compostos, deixa eu ver se funciona. Aí, quando eu juntei meus primeiros 10 mil reais que eu vi a mágica acontecer, eu falei, não. Isso aí realmente é verdade, isso daí realmente acontece. Agora, foco total, disciplina total, resistência total. Eu vou investir a longuíssimo prazo porque isso funciona muito bem. Aí eu coloquei minhas metas e meus objetivos, porque cada investidor tem a sua, cada investidor tem a sua meta, cada investidor tem seu objetivo, cada um tem o seu futuro, cada um sabe onde vai ser a sua liberdade financeira, cada um sabe onde vai ser a sua aposentadoria. Então você tem que ter suas metas e objetivos. Eu sei quais são os meus, que agora eu estabeleci metas e objetivos, venho quebrando algumas metas aí para chegar no meu objetivo final lá na frente. Então o longo prazo é excelente, o longo prazo
é muito bom, os juros compostos funcionam, beleza, pessoal? Então foi os 5 erros que eu cometi lá no meu começo da minha jornada. Espero ter ajudado vocês, espero ter aberto a mente de vocês para que vocês, às vezes, não cometam alguns erros desses que eu acabei cometendo, para dar uma ajuda, um suporte para vocês que eu não tive lá no começo quando eu comecei a investir, estudar. O melhor coisa a se fazer é estudar, ter conhecimento sobre aquilo lá que você está investindo é muito bom. Sentar e estudar a bolsa de valores, os ativos que ela tem, as ações, fundos imobiliários e por aí vai, os ativos financeiros. É muito bom estudar aquilo lá que você quer pôr o seu dinheiro. Quando você tomar a decisão de pôr dinheiro em alguma coisa, você estudar naquilo lá que você está colocando seu dinheiro é muito importante para você saber como que seu dinheiro vai render, porque o dinheiro é seu. Beleza? Então, ó, eu quero passar uma frase para vocês aqui para, se vocês quiserem anotar e deixar aí no caderninho de vocês, sem estratégia, o dinheiro estagna. Com disciplina, ele prospera, beleza, pessoal? Olha o poder dessa frase. Era isso que eu queria passar para vocês. Vou deixar outros vídeos aqui embaixo com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos continue crescendo cada vez mais e mais. Beleza, pessoal? Era isso. Um forte abraço, valeu, falou, fui!